A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Carlos Ribeiro, falando com você mais uma vez, aqui na TBS Teologia Bíblica Sadia para o seu coração. Tenho uma palavra de Deus para você, baseada no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, que com certeza vai fazer toda a diferença em tua vida. Quero ler com você. Daniel 1, versículo 3 e versículo 4, diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em que não houvesse defeito algum, famosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências, entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Vamos lá. Na época, o rei de Judá era Jeoaquim, que reinava ali em Judá, sob a herança do Senhor. Sabemos que primeiramente foi o reino do norte que foi levado cativo pelos assírios, e 36 anos depois, no ano 722, foi a vez de Judá ser levado cativo pelos babilônios, pelo rei Nabucodonosor, levado ali para a Babilônia. Ora, a mais de 1.500 quilômetros ficava Jerusalém até a planície da Babilônia. Queridos, este povo que foi levado cativo, mais de 10.000 judeus, foram de a pé, em pleno sol quente, e no meio desses cativos estava a nobreza, os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes pagões, que é Ananias, Misael, Azarias e Daniel, foram levados cativos ali para a Babilônia. Imagine a situação desses jovens ali indo para a Babilônia, sendo cativos, presos, acorrentados, até chegar ali na Babilônia. Não foi fácil para Daniel, Ananias, Misael e Azarias estarem nessa situação, e nem para aqueles 10.000 judeus que foram levados cativos ali para a Babilônia. Então vamos lá. Quando eles chegaram na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram uma faculdade de 3 anos. Foram experimentados e passaram. Foram aprovados por Deus e pelos homens. Só que, no momento de receber o diploma deles não foi uma honraria, não foi uma festa, nem um anel de faculdade da Babilônia. Eles foram levados para serem castrados, pois era costume dos reis da Síria e dos babilônios castrarem todos aqueles que fossem oficiais do seu império. Não poderia ter um membro viril ativo, tinha que ser castrado. Não poderia ser uma pessoa ativa sexualmente. Por que digo isso? Que eles foram castrados? Convido você, dá uma conferidinha comigo aqui para você ver a situação de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isaías capítulo 39, versículo de número 7. Leia aí comigo. 39, versículo de número 7 de Isaías. E dos seus filhos que procederam de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Ezequias tinha falhado contra o Senhor, se orgulhado, mostrado todos os tesouros para os babilônios que tinham na sua casa ali em Israel. E Deus usou o profeta Isaías e disse: ora, todos esses tesouros vão ser levados pelo rei da Babilônia. E os teus jovens, aqueles que nasceram de ti, a nobreza de Israel, vai ser levada para ser eunucos na Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias ou Misael, que são nomes hebreus,
e Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes pagões, iam ser levados para Babilônia. E lá seriam eunucos, ou seja, seriam castrados, queridos e amados irmãos, pelos babilônios ali na Babilônia. Então, eles receberam o diploma, o anel de teologia, foi o castramento. Imagine a situação desses 4 jovens. Preste atenção. Quando eles foram castrados, a Babilônia tiraram deles 5 sonhos. Todo jovem judeu, tinha o sonho de ter uma prole, uma família, filhos e filhos. É sabido que para um judeu não ter filho, ou a esposa ser estéril, era uma maldição, era uma tristeza muito grande dentro de uma casa. Então a Babilônia tirou a possibilidade e o sonho de Daniel e seus 3 coleguinhas de ter uma família. Eles não poderiam mais ter uma família. O segundo sonho, de adentrar na casa do Senhor, de adorar o Senhor, de entrar no santuário. Eles não poderiam entrar no santuário. O eunuco não poderia entrar. Um terceiro sonho que a Babilônia tirou de Daniel e seus 3 colegas foi o sonho de ser um sacerdote. Todo jovem judeu tinha um sonho de ser sacerdote. E um sacerdote não poderia ser um eunuco. Outro sonho que tiraram deles, de ser um rei de Israel. Não poderia ser um eunuco, um rei, reinar sobre Israel. Então eles não poderiam ser rei. E o último sonho é o sonho de ser profeta. Um profeta não poderia ser eunuco. Eles não aceitavam em Israel, e nem Deus aceitava um profeta eunuco, um rei eunuco, um sacerdote eunuco. Não aceitava que os eunucos entrassem dentro do santuário, e o sonho de ter uma família foi para bancarrota ali na Babilônia, na vida de Daniel, de Azarias, Misael e Abednego. Queridos, mas preste atenção, mesmo diante dessa situação catastrófica, de serem castrados, de não poderem entrar no santuário, de não ser rei, não ser profeta, de não ser sacerdote, de não ter uma família, conforme está em Deuteronômio capítulo, quero ler com você aqui, eles estavam impossibilitados até pela lei de Deus, é a lei de Deus que exigia isso. Versículo de número 1. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha imputado um membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Tem outras passagens que falam sobre isso. Mas deixa eu ensinar aqui rapidinho para vocês o que Daniel e seus colegas fizeram. Eles inverteram o quadro. Eles disseram consigo mesmo, creio eu, já que nós perdemos esses 5 sonhos, não podemos ter mais uma família, ser sacerdote, ser profeta, entrar no santuário, de ser rei, então vamos fazer o seguinte, nós vamos reinar na Babilônia. Daniel entrou no santuário através da oração, foi profeta na Babilônia, adotou a família ali cativa dos judeus na Babilônia como seus irmãos, pais e irmãos. Daniel reinou na Babilônia, foi profeta na Babilônia e teve uma família na Babilônia. Enfim, os 5 sonhos que a Babilônia tirou de Daniel, Daniel restaurou, mostrando para o inimigo que não estava perdido. Se vou entrar no templo através da oração, vou ter uma família na Babilônia, os meus irmãos cativos, vou ser profeta aqui na Babilônia, não posso ser Israel, mas posso ser na Babilônia. Não posso ser rei em Israel, mas posso ser rei aqui na Babilônia. Não posso ser sacerdote em Israel, mas vou ser sacerdote aqui na Babilônia, invocando em favor do povo de Deus diante do Senhor. Então, queridos, nós aprendemos com Daniel a inverter a situação, a mudar o quadro. Um grande problema nosso é que quando nós estamos passando por prova e por luta, nós vemos os nossos sonhos sendo cortados, nós não sabemos inverter a situação.
Daniel e os seus 3 colegas tinham tudo para se suicidar, para se desesperar, para entrar em depressão, para se martirizar, para reclamar, para blasfemar, para murmurar contra Deus. Mas eles fizeram tudo diferente. E provou para eles mesmos, para a Babilônia, para os cativos, para todos, que eles eram mais do que vencedores. E, na realidade, Daniel revolucionou a Babilônia. E foi um grande homem de Deus. Foi um grande jovem, um grande obreiro, um grande administrador, um grande político, uma grande pessoa. Aprendemos com Daniel a mudarmos a nossa situação, por mais que pareça tudo perdido, Deus nos dá um escape. Ele está em nossa história e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Por mais que o inimigo venha castrar os teus sonhos, Deus vai te restaurar, vai te dar vitória. Creia nisso, meu irmão, e Deus vai te abençoar, que Deus te dê vitória. Não esqueça do que eu te ensinei nesta manhã. Deus está com você e você vai reinar no meio da Babilônia.